Em 1998, sem nenhum aviso prévio, chegava às bancas de jornal do Brasil Ranma Meio, pela editora Animangá. Algo impensável até hoje. A Animangá era uma pequena gibeteria, conhecida em São Paulo na época, que abriu uma microeditora e estava lançando simplesmente o mangá mais famoso de sua década. É como se hoje a Loja Monstra simplesmente lançasse aí um hit da Shonen Jump. Em 98, Ranma Meio só perderia para vendas para um Cavaleiros do Zodíaco da vida, porque nem Dragon Ball conseguiria enfrentar isso aqui de frente. Afinal, Dragon Ball nessa época não era lá tão popular assim, ele estava sempre atrás de pesquisas de popularidade, até mesmo de um Inspector, e a fase Z ainda não tinha estreado aqui no Brasil. Isso só foi acontecer lá em 2000. Então, por ser, sabe, o título mais impressionante que poderia sair aqui, muita gente acreditou que essa publicação da Animangá se tratava de um mangá pirata, até por conta do formato diferente, das páginas espelhadas, das onomatopeias redesenhadas, da impressão ruim que tem nas primeiras 4 edições, mas, na verdade, essa edição daqui é realmente oficial. A editora negociou diretamente com a Viz Media, que publicava o mangá lá nos Estados Unidos, e seguia essa linha que saiu igualmente aqui no Brasil. E para ajudar a contar melhor essa história, eu convidei o meu amigo e um dos maiores colaboradores aqui do canal, que é o Cláudio Roberto, mais conhecido como CR, do Cultura Anime. Ele é uma pessoa que está aí há mais de 25 anos registrando eventos, principalmente do Rio de Janeiro e também um pouco de São Paulo. E ele é a única pessoa que eu conheço que tem, de fato, várias imagens da loja que funcionava essa editora, relatos de uma ida ao local e também filmagens de dentro da livraria, que infelizmente não existe mais. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês viram esse vídeo. Eu sou Cláudio Roberto do canal Cultura Anime e estou aqui a convite do Jorge do Otaking para contar algumas historinhas. Como disse no vídeo anterior, Ranma Meio era basicamente o símbolo do otaku dos anos 90. Ele estava estampado em tudo que era lugar. Era em revista de anime, estava em exibição de anime que rolava por todo o Brasil, estava nas capas de fansub que distribuía anime por meios de VHS, tava o jogo rolando em tudo que era bairro, tinha em várias locadoras, todo mundo já tinha ouvido falar desse desenho de alguma certa forma, mesmo que a maioria ainda nem tivesse assistido ainda. E aquele desenho que tem a Ranma, versão feminina, competindo, tava em tudo que era lugar, e é um dos motivos que um dia eu ainda farei essa tatuagem. Quando o mangá foi publicado aqui, simplesmente não havia mangás na banca. A única coisa mais parecida era o mangá brasileiro de Mega Man, o fanzine Hyper Comics e as paródias da Kingdom Comics, todas que eu já comentei aqui no canal. Então, basicamente, qualquer mangá que saísse no Brasil seria um sucesso instantâneo. Afinal, a demanda estava muito em alta e não tinha esse material no Brasil. Então seria sucesso sem a menor dúvida, né? Mas não foi bem assim. Vale lembrar que em 1998, Ranma Meio quase passou na manchete.
o que ia fazer essa publicação aqui vender mais do que água, e toda a história de publicação de mangá aqui no Brasil seria completamente diferente. Só que, por conta da censura e por conta de vários peitolas que aparecem durante o anime acabou não passando na manchete, acabou sendo cortado lá pelo Eduardo Miranda, e a manchete veio a falir pouco tempo depois. O mangá saiu aqui por R$3, o que hoje parece bem pouco, mas a gente tem que lembrar que o salário mínimo dessa época era R$130, então você pegando e fazendo a conversão aqui, cada revista saía aproximadamente por R$32 e tinha apenas 50 páginas e 2 capítulos, o que era bem caro para a época, tá? Só que, como tinha uma escassez muito grande de material, isso era praticamente ouro. Então, quem conseguia comprar uma edição dessa, lia e relia inúmeras vezes, porque não se encontrava outro material assim. E a publicação, ela era bem errática, tá? Até hoje eu não encontrei muito certo se ela era mensal, se ela era bimestral, se ela era quando dava na telha. Eu sei que entre 98 e 2000 saíram 15 edições, só que, ao contrário do que você pode pensar, que isso causava fúria nas pessoas, na verdade não. Na verdade era até bom para a maioria. A gente estava acostumado com revistas que não tinham uma periodicidade assim tão certinha. O Mega Man mesmo, Hyper Comics, Kingdom Comics, a gente mal sabia quando saía, sabe? A gente tinha que ficar indo na banca toda semana e quando aparecesse, a gente tinha que correr e comprar logo antes que sumisse, sabe? E como a gente tinha saído, não tinha lá tanto tempo assim de uma inflação galopante, acabava que a gente ia juntando ali um dinheirinho, então dava sim para comprar quando saísse uma, mesmo sendo bem caro. As primeiras 4 edições saíram com tradução e edição de Jal Igual Comunicações, que fizeram muita cagada, erros primários de formatação e tradução, como por exemplo um palhaço com 2 S em vez de ser cedilha. A qualidade de impressão também era muito ruim e opaca. É como se tivesse sido imprimido numa escola e grampeado, quase um fanzine. Estaria ok se fosse uma empresa de edição e tradução pequena, mas é simplesmente a empresa criadora do prêmio HQ Mix, o maior prêmio de quadrinhos do Brasil e que existe há 36 anos. O que me faz me perguntar que moral essa galera tinha para premiar qualquer coisa. Da edição 5 para frente, a formatação e tradução foi por parte da própria equipe da livraria e a revista aumentou muito de qualidade. A revista ganhou uma impressão melhor, mais páginas e haviam matérias sobre animes e cultura japonesa, bem mais apuradas que várias revistas da época. E chamava atenção principalmente sobre os costumes japoneses, como o lance do chocolate nos dias dos namorados, que era uma grande novidade pra gente e que encantava qualquer um. Qualquer um queria imitar isso. A editora também era muito querida pelos fãs, e você pode encontrar relatos até hoje, como esse do Cláudio Roberto. E a historinha que eu tenho para comentar hoje é justamente da minha primeira viagem a São Paulo. Minha primeira viagem também a um grande evento em um outro estado. E aconteceu que em outubro de 2000 eu fui até São Paulo capital para participar do MangaCon. Mas o MangaCon já tinha acabado, gente. O MangaCon
Enfim, eu ia para Mangacon, não deu certo, vamos pro Animecon. E o Animecon ocorreu na Faculdade Casper Libero, no número 900 da Avenida Paulista. E lá fui eu para comprar o ingresso antecipado. E onde é que vendia o ingresso antecipado? Vendia na livraria Animangá, que ficava na Alameda Franca 167, no bairro dos Jardins, em São Paulo. E tinha uma gerente muito legal nessa loja, que era a Mara Pontes. E eu cheguei na loja, eu falei, Mara, eu queria comprar o ingresso pro Animecon e tal. Aí eu choraminguei, a Mara chegou, olha, Cláudia, não era para vender esse ingresso. Mas como você veio de um outro estado e tal, ela me vendeu o ingresso. Que, se não me engano, era por um passaporte para 4 dias de evento. Eu acho que era 12, 13, 14, 15. Ou era 12, 13, 14, 15, ou era 13, 14, 15, 16. Eu não me lembro. Mas esse passaporte me custou apenas R$16. E eu curti o Animecon. Foi a minha primeira vez que eu estive num outro estado. Conheci muita gente legal. E desse dia, desse evento, a lembrança que tenho são algumas fotos feitas em filme. E depoimentos, relatos que eu posso contar na minha página e tal. E que futuramente eu posso comentar aqui com vocês, caso alguém de vocês tenha interesse. Opa! Se tá gostando do vídeo até aqui, não deixa de deixar o seu like, curtir, compartilhar, se inscrever, mandar esse vídeo para 5 amigos e, se quiser, seja um membro aqui do canal por apenas R$ 7,99, que você terá conteúdos exclusivos muito em breve, inclusive aqueles proibidos pelo YouTube. A edição hoje, muitos iriam considerar inaceitável, pois não segue o padrão japonês. Mas era assim na época. Akira saiu aqui nesse mesmo formato, colorido e ridiculamente caro. E ninguém jamais sonhava em arriscar um mangá no formato original por conta da estranheza do público. Cenário que virou com a chegada dos mangás pela Conrad e JBC em 2000 e 2001. Publicações essas que mexeram com a editora Animangá, pois as edições de Rama havia por volta de 50 páginas e custava quase a mesma coisa das editoras rivais. Mas eles tentaram compensar com o tempo, aumentando o número de páginas ou melhorando o papel, como essa edição, a de número 16, que tem papel couché e o nível de impressão é impressionante até hoje, até mesmo para aquelas editoras que só lançam mangá gourmet. Apesar do que você poderia imaginar, a editora lucrava, e lucrava bem, e fez uma votação para que o público decidisse qual seria sua próxima publicação. E as opções dadas foram A. Megami-sama, Scalflone, Fushigi-ugi, Guerreiras Mágicas de Rei Earth, Rurouni Kenshin ou Samurai X, como ficaria conhecido anos depois por aqui, Slayers, Ushio Totora, Video Girl Eye, X 1999 ou Zenki. O vencedor dessa votação foi Fushigi-ugi, que era muito popular na época, só que a votação foi muito acirrada com Zenki, que era figurinha carimbada na revista. Todo mundo perguntava sobre essa obra. E eu acredito que Zenki acabaria saindo pouco tempo depois, só que acabou que nunca rolou nem a publicação de Fushigi-ugi, muito por conta dos mangás que acabaram saindo pela Conrad e pela JBC. E vale também ressaltar aqui que vários desses mangás saíram no Brasil pouco tempo depois. E é curioso que o Zenki, que era queridinho, nem o pessoal que é da época lembra que bagulho era esse. Como as edições eram baseadas na versão da Viz, havia alguns problemas de cortes de páginas, como as páginas de título
e algumas páginas do último capítulo da revista. Como essa primeira edição, faltam algumas páginas do segundo capítulo e fingem que o capítulo acabou um pouco antes. Mas isso não é culpa da Animangá, e sim culpa da editora estadunidense. Por sinal, tenho essa edição da Viz, com capítulos que não saíram no Brasil. Aqui há muito mais cortes de páginas e o papel é muito inferior à edição brasileira. Na verdade, tudo aqui é muito pior que a edição da Animangá, que infelizmente chegou ao final no seu número 29, lá em 2003, após diversos atrasos e uma competição desleal, se comparar o preço e a regularidade de outros títulos do mercado. Bom, gente, não fecha o vídeo ainda. Se você gosta ou tem uma nostalgia ou curiosidade sobre como era a cultura otaku nos anos 90 e no começo dos anos 2000, eu recomendo demais o documentário do Cultura Anime, a história do anime em São Gonçalo, que mesmo que você não faça ideia de que cidade é essa, eu tenho certeza que isso vai te surpreender muito e vai te informar demais como era a vida do otaku durante a década de 90 e começo de 2000. A história do anime em São Gonçalo. Como algo diferente vindo do Oriente fez a cabeça de inúmeras pessoas. Em São Gonçalo, a magia das produções japonesas faz a cultura anime despertar uma nova linguagem social. Num mundo em mudanças, qual o legado dessa nova forma de arte? A história do anime em São Gonçalo. Um vídeo de Cláudio Roberto dedicado a um fato que aconteceu e que virou manchete.